Meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz. Olha nós aqui mais uma vez. Vamos começar mais um ensinamento da Palavra de Deus. Louvamos a Deus nesse momento, em nome de Jesus. Do Senhor andava no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Juízo não pensava, nem na minha perdição. De minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Maravilha! Cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus, ter a graça e os retornos, e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Altíssimo e eterno Pai, aqui em cuja presença estou, em Cristo Jesus. Ó Pai da glória, eu te peço a tua bênção. Venha, Senhor da glória, alcançar esse amado ouvinte com a tua palavra, em nome de Jesus. Leiamos a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu
Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunho de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, e se mataram pendurando no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, e a nós, que comamos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Está aí a palavra de Deus. Muito bem, nós vamos nesse estudo, louvado seja Deus, falar sobre louvado seja o nome santo do Senhor. Falamos sobre o arrebatamento, falamos sobre o tribunal de Cristo e agora vamos falar da grande tribulação. Muito bem, para nós darmos a introdução, nós vamos começar por aqui. Louvado seja Deus. Diferença entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Muito bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Na primeira, ele veio no estado de humilhação, disposto a sofrer, abriu a mão de todo o seu poder, enfim, louvado seja Deus. Na segunda, ele virá como soberano para reinar com vara de ferro, trazendo morte a todos os que não se sujeitaram ao seu governo. Muito bem, na primeira vez ele foi açoitado com varas, Sofreu, pelos seus inimigos, pelos seus algozes. Muito bem, na segunda vinda, ele virá para julgar e dar a justa recompensa a todos aqueles, louvado seja Deus, que foram injustos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem, que coisa gloriosa nós estarmos falando sobre, aleluia, a primeira e a segunda vinda de Jesus. Na primeira ele veio como cordeiro, e ele foi morto, Louvado seja Deus, em resgate de toda a humanidade. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, Na segunda ele veio como leão, da tribo de Judá, para vingar e destruir a todos os que se opõem a Deus. Apocalipse, capítulo de número 5, verso 5, Muito bem, louvado seja Deus. Na primeira, ele foi coroado de espinho, Zombaram dele, cuspiram nele, enfim. Na segunda, ele está por vir. Virá com a coroa de glória, rodeado de seus santos, para estabelecer na terra o reino e lançará por terra todos os seus inimigos. Muito bem. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos lá. O propósito, qual é o propósito? Qual foi o propósito? Qual será o propósito da vinda do Senhor? Ele virá e quando isso acontecer, trará alegria e também tristeza a outros, Louvado seja Deus. Para uns será momentos de alegria,
Louvado seja Deus. Eu especialmente, eu digo, ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja Deus, porque, como eu tenho dito, eu não tenho, louvado seja Deus, nada preso aqui na terra, né? Tudo que eu tenho, tudo que Deus me deu, tudo que eu conquistei, pertence ao Senhor. Tudo é para Ele e para a glória dele. Louvado seja Deus. Então não tenho nada que me prende aqui embaixo. Se o Senhor Jesus quiser nos arrebatar, quiser, louvado seja Deus, eu estou preparado para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Muito bem. Então, a vinda do Senhor trará alegria para uns e tristeza para outros, né? Muito bem. Os propósitos são a ressurreição de todos os que morreram no Senhor. Isso nós já falamos no estudo do arrebatamento, né? Louvado seja Deus, aqueles que estão em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Depois nós que estamos vivos, né, seremos arrebatados, seremos transformados e arrebatados aos céus. Muito bem. Então, o propósito é arrebatar os que morreram ou ressuscitar a todos que morreram no Senhor. Muito bem. Promover a transformação em glória dos mortos ressuscitados e dos que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento para levá-los ao céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 17. Muito bem, o arrebatamento acontece e os que estão mortos vão ressuscitar e depois os que estão vivos serão, louvado seja Deus, logo após, aleluia, louvado seja Deus, vão ser também arrebatados e levados aos céus. Muito bem, para julgar os crentes no tribunal de Cristo, com objetivos de galardoar e dar recompensas. Nós falamos já, louvado seja Deus, desse estudo, no estudo do tribunal de Cristo, né, onde os cristãos serão galardoados, né, e receberão recompensas, né? Está lá também em Apocalipse 22, 12. Muito bem, nós vamos aqui também tomar vingança contra os rebeldes e desobedientes, né? Louvado seja Deus. O julgamento, ele vai julgar as nações vivas na grande tribulação. Isso aqui é um assunto importante que nós vamos tratar hoje. Louvado seja Deus. Ele tomará vingança contra os rebeldes e desobedientes, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem. No capítulo 25 de Mateus, verso 31 a 46, nós encontramos o julgamento das nações, onde nós já comentamos sobre isso também. Louvado seja o nome santo do Senhor, aonde o povo de Israel estará reunidos, louvado seja Deus, no lugar chamado Gog e Magog, louvado seja Deus, onde haverá ali uma grande guerra. Todas as nações se levantarão contra Israel. Louvado seja Deus, aonde eu preguei no outro dia, no lugar chamado Vale de Josafá, o Monte de Megido, enfim, presta atenção, ali Israel, quando estiver numa situação muito difícil, eles vão clamar. A Bíblia revela, louvado seja Deus, que vai descer sobre a vida deles, Deus vai derramar sobre a vida do povo de Israel o espírito de graça e súplica, louvado seja Deus, aonde, glória a Deus, eles vão clamar e Jesus virá, né, para, louvado seja Deus, julgar
as nações. A Bíblia diz que Jesus ele vai guerrear contra as nações inimigas. E nós pregamos já nos vídeos passados que ali Jesus vai colocar os bodes, as nações inimigas à esquerda e as nações amigas de Israel à direita. São ovelhas, bodes e ovelhas. Ovelhas são as nações amigas de Israel que estarão nessa guerra contra Israel, né? Louvado seja Deus. Na grande tribulação, as nações que estiverem do lado de Israel, essas nações serão chamadas de ovelhas no julgamento das nações. Jesus vai colocar à direita. Os bodes serão as nações inimigas que estarão lutando contra Israel para fazer Israel sumir, desaparecer do mapa. Aí quando Israel eles voltarem para Deus derramar o Espírito de graça e súplica sobre eles vão clamar: Senhor, nosso Deus, Senhor Jeová, manda o Messias prometido. Louvado seja Deus. Aí Jesus vem com os seus santos, como está escrito na Bíblia, louvado seja Deus, e vai salvar Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. A igreja está junto com Cristo, louvado seja Deus, aonde Cristo vai estar, nós estaremos com Ele, porque a igreja estará com Cristo. Muito bem, louvado seja Deus. Então aqui está, julgar as nações vivas no final da grande tribulação. Muito bem, é isso que vai acontecer. Louvado seja Deus, o julgamento das nações ali depois da grande tribulação, depois dos 7 anos e meio, né? Porque a grande tribulação ela é dividida em 3 anos e meio, né? Louvado seja Deus, é chamado de 1260 dias cada metade de tempo, tá bom? Dá, louvado seja Deus, 3 anos e meio, a primeira parte e a segunda parte. No final da segunda parte da grande tribulação, que vai dar o total de 7 anos, aí Jesus vem, louvado seja Deus, e faz o julgamento das nações. Livra Israel do domínio dos seus inimigos, né? Muito bem. E aí estabelece, né, o trono de Davi para cumprir a promessa de que o seu reino será eterno, né? Aí se cumpre lá, louvado seja Deus, o capítulo 9 de Isaías, versos 6 e 7, né? Louvado seja Deus, um filho vos nasceu, um filho se deu, sobre ele está o principado, ele será chamado, louvado seja Deus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Glória a Deus. Está aí o texto da palavra do Senhor. Livrar o mundo por espaço de 1000 anos da influência direta de Satanás, enviando um anjo para acorrentá-lo. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, de Apocalipse, Apocalipse capítulo 19, verso 20. Muito bem. Observe essa mensagem. A Bíblia diz que um anjo vai prender Satanás, colocar Satanás dentro de uma jaula. E Satanás será colocado no abismo. Abismo aqui nada mais é do que uma prisão, lugar no fundo do oceano, louvado seja Deus, que não tem fundo, escuro, aonde estão presos os piores demônios segundo a Bíblia. Muito bem, ele será preso lá por 1000 anos
Então, nesse 1000 anos, será um reino de paz, né? Reino de paz, alegria no Espírito Santo, onde a palavra de Deus será pregada, ensinada às nações que vão nascer no milênio. Se vão nascer, não conhecem a palavra, não conhecem o Evangelho, por isso haverá um reino de 1000 anos de paz, alegria, ensinamento da palavra de Deus, e todos conhecerão ao Senhor. Muito bem, que coisa maravilhosa, né? Graças a Deus. Ele estabelecerá no milênio e irá reger as nações, né? Muito bem. Ele vai governar com sabedoria e com justiça. Muito bem. Libertar a terra da maldição através do reino de paz, né? Muito bem. Instituir o reino teocrático, né? Onde o reino será através, louvado seja Deus, do único Deus, né? Louvado seja Deus, teocrático, de plena paz e perfeita prosperidade. Então, nesse período haverá uma grande prosperidade e paz. Muito bem. Consequência do arrebatamento da igreja. Os resultados são os seguintes. Qual que é as consequências do arrebatamento da igreja? Os resultados serão os seguintes. A igreja estará ausente desta terra. Muito bem. Quando Jesus arrebatar a igreja sobe. Aqui embaixo, depois do arrebatamento, começa a grande tribulação. Muito bem. Pois será arrebatada, sendo ela o sal da terra e a luz do mundo. A sua ausência, a ausência da igreja na terra, vai causar uma deterioração, louvado, terrível para a humanidade de trevas. Porque a igreja, enquanto ela está na terra, ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo. Você observou? Eu vou contar aqui para você que não conhece, um mistério natural que Jesus falou na Bíblia e eu vou explicar para você aqui. Se a gente pegar, vamos colocar aqui uns 3 quilos de carne de boi, né? E nós colocar em cima da pia ali e deixar ali um mês. O que vai acontecer? A carne vai apodrecer. Observe o mundo sem o sal, ele vai apodrecer, ele está podre. É o que está aqui. Deterioração. Quer dizer, ele vai apodrecer. Agora, se eu pegar esses 3 quilos de carne e eu salgar ele, deixar ele salgado, ele vai virar uma, sabe, carne seca, quando eles deixam lá no interior, no varal, assim, pendurado, não sei se deixa ainda hoje, né? Porque senão os cachorros vão lá Mas, observe, colocar o sal na carne, o sal conserva a carne. Todo mundo sabe disso, porque na Casa do Norte, a gente vai lá, me dá um pedaço de carne seca aí, né? Entendeu? E o sal conserva a carne. Você está entendendo que quando Jesus diz que nós somos o sal, nós somos aqueles que conservamos a humanidade, para que o pecado não venha tomar a humanidade totalmente. O pecado é essa deterioração que vai corrompendo a humanidade, que vai levando a humanidade à perdição, de uma certa forma que chega um ponto que Deus não suporta mais. Está entendendo? Então o sal, ele conserva o alimento, ele conserva a carne, né? Então ela fica ali um mês ali e ela não apodrece, porque o sal conserva a carne, né? A gente vê pelos
o jabá, né? Carne de sal, né? Enfim, tudo essas carnes aí, elas estão ali sendo conservadas pelo sal. Então o sal conserva. Então a igreja é o sal da terra. A igreja é a luz do mundo. O que quer dizer a luz? A luz, aonde, por exemplo, você entra num quarto, o quarto está escuro, você não está vendo nada, porque você está naquela visão de treva, de escuridão. Mas quando você acende a luz, aleluia, tudo fica claro, você enxerga, né? Você tem uma visão ampla, né? Louvado seja Deus, assim é a igreja, a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. Então, nós igreja, estamos aqui para abrir os olhos dos cegos, das pessoas que estão nas trevas, né? Louvado seja Deus. E sal conservar esse mundo ainda não foi destruído, não acabou totalmente por causa da igreja que está aqui orando e buscando a Deus. Então, no arrebatamento, a igreja está ausente, louvado seja Deus, como ela era o sal e da terra e a luz do mundo, ela foi tirada, então a humanidade estará entrando em uma decadência de perdição, de deterioração, né? Louvado seja Deus, de tensas trevas, né? As trevas irá dominar o mundo, né? Muito bem, a ação do Espírito Santo não será a mesma, né? Porque o Espírito Santo, ele vai levar a igreja ao encontro do Senhor nos ares. Então, quando essa ação do Espírito Santo em levar a igreja até o encontro do Senhor nos ares, louvado seja Deus, não é que ele vai estar ausente, não. O Espírito Santo de Deus, ele é onipresente, né? Louvado seja Deus. Então, não é que ele vai estar. A sua ação, no momento, é de levar a igreja ao encontro do Senhor. Muito bem. Louvado seja Deus. E estará também ausente, né? Ele estará ausente. Então, a igreja ausente e o Espírito Santo também ausente. Porém, esclareceremos que essa ausência tem a ver com a sua atuação e não com a sua presença, né? Isso porque Deus é onipotente e não há, portanto, lugar aonde ele não esteja. Então Deus está em todo lugar. Haverá uma grande inquietação, tribulação no meio do povo, no meio dos povos, né? A humanidade será pega de surpresa e ficará sem entender os fatos que acontecerão. Com esse evento, iniciará o período da grande tribulação, tá vendo? Depois do arrebatamento da igreja, começa o período da grande tribulação. Nós pregamos no vídeo passado do Tribunal de Cristo, que a igreja sendo arrebatada, ela é levada para o Tribunal de Cristo para ser julgada, para receber galardão, certo? Muito bem. Então aqui a continuação é essa. Depois do arrebatamento da igreja, a igreja é tirada como sol da terra, como luz do mundo, o Espírito Santo por um momento também é tirado. Então vai haver na terra, louvado seja Deus, aqui na terra vai haver, louvado seja Deus, aflição, a humanidade vai estar perplexa, perturbada, e tudo isso vai acontecer, louvado seja Deus, e após esses acontecimentos dará início à grande tribulação, louvado seja Deus. Então, os sinais do arrebatamento são apostasia, abandono de fé. As pessoas estão brincando. Esses dias eu estava vendo aí uma brincadeira aí no YouTube, louvado seja Deus, uma pessoa brincando, louvado seja Deus, com louvores, hinos da igreja, às vezes profecia, às vezes zombaria, né, irmão? Então isso aí é apostasia, abandono de Deus, aumento da iniquidade. Isso a gente já sabe que tem acontecido. E
abalos na natureza, aumento da violência, fome, peste, escassez, falsos profetas, olha aí, falta de amor, paz e justiça, né? É o que nós temos visto por aí, tá bom? Irmão, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando melhor em cada coração. Inscreva-se neste canal, Louvado seja Deus, aonde você estará recebendo ensinamentos da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Se você tem gostado, inscreva-se no canal. Eu sou o pastor Eduardo Almeida. Louvado seja Deus. Fique na paz. Amém.